Vamos começar? Beleza. Pessoal, boa tarde. Estamos começando, é o décimo programa. Né? Já teve um nome, agora já está com outro nome, De Olho na Mídia. Né? Estamos começando, então, o 10º programa De Olho na Mídia, que é um programa semanal, toda segunda-feira, às 16 horas, em que a gente procura fazer uma análise crítica da mídia, dentro da nossa ótica. Descemos um cacete aqui no que a mídia monopolista fala, né? Criticando o que tem por detrás disso. Então, esse é o 10º que nós estamos fazendo. Antes de apresentar a dobradinha aqui poderosa, queria já pedir para a moçada aí para se inscreva, dê uma subida nas inscrições, vamos ver se a gente atinge rapidinho 1000 inscritos. Então, taca aí, se inscreve. Mais do que se inscrever, ative o sininho, que aí você vai ser notificado quando tiver programa. Então, ative o diabo do sininho aí. E Dani me explicou que tem que dar um joinha, né? Para interagir, porque isso ajuda também a bombar a página. Então, faça tudo isso. No programa de hoje, no De Olho na Mídia de hoje, o Barão está aqui comigo, essa mocinha poderosa, Larissa Gold. Essa menina vale ouro, está no nome, Larissa Gold, né? Larissa trabalha no Jornal Brasil de Fato, Larissa é Jornalistas Livres, Larissa é diretora do Barão, é uma mocinha poderosíssima, né? Vamos fazer aqui uma dobradinha. Está pensando, Larissa, a gente começar trocando ideias sobre o assunto que está bombando, não só no Brasil, está bombando no mundo, que é esse desastre, essa língua incendiária do Bozo, né? O Bozo andou incentivando desmatamento, né? Criou-se até um dia do fogo, né? Ele andou incentivando esses malucos, esses madeireiros, latifundiários, ruralistas malucos a incendiarem, né? E incendiaram mesmo. Isso acabou tendo uma repercussão internacional, está indo para fóruns internacionais, foi para o G7, né? E é o que mais se fala na mídia mundial e na mídia brasileira. Está querendo saber, qual a tua opinião sobre essa cobertura? O que você está achando? Eu acho bacana esse tema da Amazônia e do ambientalistas, porque ele é um dos poucos temas que a gente costuma falar que sai desse nicho da esquerda, né? Todo mundo fala sobre isso, todo mundo critica. Então, diferente do que a gente vê em temas como a reforma da Previdência, que ali a grande mídia ainda passa um pano, você percebe que no tema da Amazônia, bom, Fantástico fez uma matéria de 20 minutos ontem, em que ele pegou um helicóptero e foi mostrar obras ilegais, mostrar desmatamento. Então, ao mesmo tempo que ele vai lá e que a Globo faz aquela propaganda do Agropop, na hora de falar Amazônia, é muito feio você passar um pano por uma questão como essa, que é a Amazônia, né? E aí, nas redes sociais, eu brinco que tem duas coisas que, assim, Bolsonaro não saiu ileso quando a gente faz análise de mídia nas redes sociais, que foi essa questão da Amazônia. Então, ele chegar lá e falar o absurdo de que eram as ONGs que estavam tocando fogo na Amazônia, não passou. E a outra coisa que também não passou foi aquela bobagem do nomear o filho dele embaixador. Foram as duas coisas que, no último período, as redes sociais não perdoaram. E na questão especialmente da Amazônia, o que você vê é esse apelo internacional muito forte. Então, grupos que não são necessariamente ligados a campos progressistas e que nem são grupos realmente de ecologistas, né? Eles têm defendido muito, principalmente porque é um desastre internacional isso que está sendo feito, que pode ter coisas econômicas, né? Então, a mídia da Alemanha, ela defendeu nesse final de semana que o Brasil, inclusive, sofresse sanções econômicas se não fizesse essas políticas, né? Isso o Bolsonaro teve que dar uma resposta muito rápida, que foi o descondicionamento dos 38 milhões, né, para mostrar que não está sendo feita alguma coisa. Teve que se pronunciar. Primeiro ele estava tentando não falar sobre o assunto, aquilo cresceu tanto em todas as mídias que ele teve que fazer um pronunciamento, que gerou um panelaço, que o Jornal da Globo teve que dar o panelaço na hora no mesmo dia, e estava em todos os lugares, Barra Funda, Perdizes, lugares que tradicionalmente, inclusive de direita, em que fizeram panelaço na hora do pronunciamento de Bolsonaro, puxados por essa questão da Amazônia, especificamente, né? Então, o que a gente vê na mídia, tanto na mídia hegemônica quanto nas redes sociais, é que ninguém está deixando de falar sobre isso, né? A impressão que me dá nesse negócio, você tem a cobertura da imprensa internacional, ela
ela reflete também os interesses das potências estrangeiras. Então, quando o Macron fala nossa Amazônia, realmente é o Macron, não força a barra. É certo que o Macron está sendo muito incomodado pelos coletes amarelos, então ele está tentando ganhar popularidade, né? Mas não força a barra. A Amazônia é brasileira, né? Então, tem muitos interesses geopolíticos. Agora, é isso, pegou super mal. Quer dizer, a questão ambiental é uma questão muito séria, né? E essas queimadas, né, elas colocam realmente em risco a humanidade. Não é só o Brasil, né? Então, aí a mídia internacional ela está batendo muito duro. Eu estava vendo hoje, o New York Times chamou o Bolsonaro de o menor, o mais maçante e o mais insignificante dos líderes mundiais. Pô, baixou o Bozo bem baixo, né? O francês, o Libération, chamou o Bolsonaro de incendiário, câncer do pulmão verde, né? E o britânico, o Financial Times, que mexe com o mercado, né? O Deus mercado, o britânico falou, bicho, vocês vão perder negócios no mundo em função do que vocês estão fazendo na Amazônia. Então, a imprensa internacional reflete os interesses desses países também, mas reflete a questão estratégica, a questão humana, né? da ambiental. Já a mídia brasileira tem me chamado a atenção isso. A mídia brasileira é muito ligada ao agronegócio. Sim. E é evidente que quem está pondo fogo ali não é que nem disse o Salles, não é bituca de cigarro. Não é bituca de cigarro. Ali, são as secas, pois ali é incêndio criminoso. Né? É incêndio criminoso. Essa história mesmo do Dia do Fogo, né? São fazendeiros que organizaram esse negócio. Como a mídia brasileira... Nada escondido, né? Nada escondido. Tem um videozinho que mostra os caras organizando. Né? Como a mídia brasileira é muito vinculada ao agronegócio, ela fica numa situação dramática, porque ela tem que criticar a queimada, o desmatamento, porque isso afeta a humanidade, né? Isso é destruição, né, do meio ambiente, destruição do lar em que você vive, né? Mas, por outro lado, ela tem que tomar um cuidado lascado para não bater com muita força no agronegócio, né? Então, eu fico imaginando a situação da Band. A Band é totalmente ligada ao agronegócio. Fica muito difícil. Eu fico imaginando a situação da Globo com a história do agro é pop, né? Então, eles ficam meio cheios de dedos, né? Parece que a queimada é uma coisa que veio de outro mundo, né? É bem terra, né? Por outro lado, me chamou também a atenção a postura da Globo. A Globo, ela não gosta do Bolsonaro na pauta de costumes, não gosta do Bolsonaro na pauta política, porque teme o autoritarismo do Bozo, mas a Globo gosta do Bolsonaro na pauta econômica, gosta muito. A Globo é tão ultraliberal quanto o Bozo, né? Então, a Globo sempre fica nesse jogo. E como ela, em certo sentido, ajudou a criar o ovo da serpente, que produziu o Bozo como presidente do Brasil, ela tem que fazer um jogo duplo. Então, o que ela fez? Ela falou o seguinte, a política ambiental do Bozo é igual à política ambiental do Lula. Aí a internet entrou em pânico, falou, vocês estão brincando, né, meninos? Vamos com calma, não seja William Bonner, menos aí, porque você está exagerando na dose, né? Então, eu acho que nós estamos tendo um tratamento nessa questão dessas queimadas, dessa política desastrosa ambiental. Nós estamos tendo uma cobertura que vai demonstrando todas essas contradições. Está interessantezinho. Sim. Eu acho que um elemento que também a gente não pode esquecer da cobertura e de como os próprios veículos hegemônicos vão se comportar é o fato dessa queimada ter chegado a São Paulo, né? Porque enquanto ela era um problema lá do norte, é fácil você esconder ou você tratar dela como você quer tratar. Porque as grandes mídias, a gente sabe, está nesse eixo do Sudeste. Então, a gente consegue manipular isso de alguma forma que parece que é uma coisa muito distante das pessoas. Quando essa queimada chega a São Paulo e as pessoas veem o resultado dela na rua, a chuva que teve no dia seguinte, porque a gente falou muito do céu escuro, né? A gente saiu nas ruas e viu que estava noite. Sim, foi horrível, mas choveu preto. As pessoas, depois daquela chuva que teve, as poças e as pessoas que, depois da crise hídrica aqui em São Paulo, as periferias principalmente, têm o hábito de colocar aqueles tonéis de água, né? E aquela água que acumulou daquela chuva pós a segunda-feira, dia 19, era uma água preta, que foi estudada na USP e era uma água de fuligem. Então, eu acho que quando isso chega a São Paulo, quando isso chega no Sudeste, que é esse capital econômico,
Eu acho que isso também muda o caráter da cobertura, né? Você imagina os problemas de saúde que isso vai causar, ou já está causando. Né? Sim. Não, a minha irmã, ela não tinha, ela tem asma, ela não tinha crise de asma há muitos anos, desde criança, e ela, desde a semana passada, ela teve que comprar bombinhas. Olha aí. Lembrar de fato, uma companheira também está tendo que usar bombinha, porque conseguiu subir escada de semana. E aí, chegando, o Bozo, ele vai se desgastando por N fatores. A cobertura da imprensa internacional, inclusive, sobre o capitão, o presidente Bolsonaro, ela já vinha muito negativa de antes, né? Essa pauta ambiental incendiou ainda mais o Bozo, né? Queimou ainda mais o filme do Bozo. Né? Mas ela já vinha negativa em função do, que nem diz o Zé Simão, do piriri verborrágico do Bozo, que só fala besteira, né? Vive falando besteira. Ela já vinha negativa, né? Em função da economia não estar crescendo, ela já vinha negativa em função do Bozo ter ganhado a eleição com o discurso anticorrupção, mas ao mesmo tempo está cheio de laranja dentro do governo, já vinha negativa porque o Bozo disse que vai cuidar a família acima de tudo, e aí se comprovou que a família dele acima de tudo, né? São vários empregados, agora é o filhote sendo embaixador do hambúrguer nos Estados Unidos, né? Então já vinha negativa. Com essa questão ambiental, essa cobertura vai aumentar, né? E isso respinga no Brasil, a popularidade do Bozo vai afundar ainda mais. Esse final de semana ocorreram atos, né, que seriam atos, hipoteticamente, a favor do Bolsonaro, a favor da Lava Jato e tal. Você deu uma acompanhada nisso. O que você achou desses atos? Esses atos foram fortes, essa turma taca a bola toda. Só para falar primeiro dessa popularidade, saiu hoje, né, uma pesquisa da Confederação Nacional de Transporte, que a rejeição do Bolsonaro foi para 53,7%. A mesma pesquisa, em fevereiro, a rejeição dele estava 28,2%. Da rejeição dele. Então, dessa mesma pesquisa da CNTE. Então, é isso, a popularidade dele realmente já está caindo. E aí eu acompanhei um pouco, principalmente a repercussão do que foi esses atos, né? E o que a gente vê realmente é um enfraquecimento muito grande, tanto nas redes quanto nas ruas. Então, esses dois núcleos, né, que é esse núcleo da Lava Jato e esse núcleo Bolsonaro, em função dos atritos, principalmente, que vem se dando em função porque esse núcleo do Lava Jato é o núcleo de defesa da ordem, né, esse núcleo que é anticorrupção, que é esse núcleo do Moro, principalmente. E aí o núcleo do Bolsonaro é esse núcleo mais conservador, dos costumes. Eles têm entrado em atrito cada vez mais, né, e isso acho que se comprovou muito nos atos de ontem, quando pessoas, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro critica o Dallagnol no mesmo dia no Twitter, insinuando que o Dallagnol estaria ligado a grupo de esquerda, fortalecendo organizações e falando que esse combate à corrupção que o Dallagnol está querendo promover está tentando fortalecer, está servindo para fortalecer moralmente a esquerda novamente. Então, e o próprio Bolsonaro, nos últimos períodos, no sábado, ele deu uma entrevista questionado sobre a autonomia dos ministérios, falando que ele não dá carta branca para ninguém. E aí falando especificamente do Moro, mas e o Moro? Ninguém. Então, vai tirando o poder do Moro, eu acho que até porque, entendendo o Moro também como um opositor político, a maneira que ele vai perdendo força, o Moro pode crescer, né? Uhum. Então, ele percebe... colocando isso cada vez mais como o Moro é apenas um ministro, o Moro não é nada mais que um ministro. No início do mês também houve uma ingerência, né? Ele passou por cima da Polícia Federal ao trocar um superintendente lá do Rio de Janeiro. Então, são várias coisas que esse núcleo Lava Jato vem entendendo como ingerências do Bolsonaro nesse combate à corrupção. Então, aí, na pauta do que foi essa lei de abuso de autoridade, que foi a grande pauta do que foi para a rua. E aí, para quem não acompanhou, porque eu mesmo estava sabendo muito bem, essa lei de abuso de autoridade, ela define cerca de 30 situações como crime de abuso de autoridade. E as principais são obter provas por meio ilícito, decidir por prisão sem amparo legal, decretar condução coercitiva sem antes intimidar a pessoa a comparecer em juízo, obter prova em procedimentos de investigação por meio ilícito, pedir a instauração de investigação contra a pessoa mesmo sem indícios de prática de crime, divulgar gravação sem relação com as provas que se pretende produzir em investigação, expondo a intimidade dos investigados,
decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado de forma manifestante, descabida ou sem prévia intimidação de comparecimento, que são coisas assim que a gente viu muitos passar na prisão, no processo da prisão do Lula. E essa lei, a ideia, agora essa lei foi aprovada, ela está indo para a sanção do Bolsonaro. Então, esses atos, eles eram principalmente para pressionar em relação a essa lei. E o que se percebeu é que os atos foram muito esvaziados. Então, no próprio, falando novamente, a própria cobertura do Fantástico não deu tanto espaço. Eu olhei assim, o G1, ele entra falando sobre isso, mas o tamanho da cobertura que foi feita em relação aos outros atos foi menor. A dificuldade no final do dia de fechar onde tinha tido atos, onde não tinha tido atos, as imagens, movimentação nas redes. Normalmente eles costumam fazer grandes matérias de mapeamento. Então, quais foram as hashtags? Não se acha, não houve uma grande cobertura de comportamento disso, né? O que comprova o esvaziamento dessa pauta e, ao mesmo tempo, além de comprovar esse esvaziamento, quem são as pessoas que estão na rua. Então, mais uma vez, cada vez mais uma ala mais radical nas ruas, que cobram, então, interferências outras. Se o governo está dando certo, então fecha a Câmara, porque a Câmara que está impedindo o combate à corrupção. Então, são algumas coisas que a gente conseguiu analisar desses atos de ontem, né? Eu também dei uma acompanhadinha, por curiosidade, fiquei vendo o que rolava no Brasil. É isso, eles foram esvaziados, bem menos do que estava se projetando, no levantamento que tem aqui. Ocorreram atos em 46 cidades, né? Bem menos, né? Pequenininhos. Eu vi várias imagens. Tinha ato que, se bobeasse, a turma cabia dentro de uma Kombi, né? Era pititico, bem pititico. Né? Brasília mesmo, que era o lugar onde esses atos, né, humoristas, Moro é o herói, né? Brasília teve o Superman, Moro e tal. Brasília mesmo é um ato bem chinfrinho, bem piquititico e tal, né? Então, chama a atenção isso. Chama a atenção esse outro aspecto que você destaca, né? São atos esvaziados, cada vez mais radicalizados. Então, é um discurso visivelmente ditatorial. Então, é um discurso do fecha Congresso. O Rodrigo Maia, tratado como Botafogo desses atos, talvez em função de alguma denúncia que teve no ano passado, né? O Rodrigo Maia foi o demônio desses atos. Em alguns atos quase esqueceram o Lula, e o demônio era o Rodrigo Maia. Bateram no Rodrigo Maia para matar. Outro que a turma está morrendo de amores por ele. Gilmar Mendes, a turma está morrendo de amor pelo Gilmar Mendes, também bate para matar no Gilmar Mendes. Então, atos que pedem fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, não aceitam a imprensa, mesmo essa imprensa que abanou essa turma no passado, agora é vista como inimigo. Mesmo figuras globais que tiveram tanta importância nesses atos de coxinhas, que a turma saía de verde e amarelo com aquele patinho da Fiesp, esse menino, esse Marcelo Madureira, humorista, né? O Marcelo Madureira quase que saía a tapa do ato de Copacabana. Ele tentou falar, cortaram o microfone dele, vaiaram. Ele teve que sair protegido pela polícia. Sabe por quê? Porque ele disse que ele apoiou o Bolsonaro. Ele apoiou, mas agora tem críticas. E que o Bolsonaro agora é contra o Moro. E vocês não estão enxergando isso. Ele tentou convencer aquela turma de Copacabana a pensar. É difícil. É uma missão difícil que o Madureira está tentando, né? Saiu correndo. Então, são atos que vão se radicalizando cada vez mais, né? Eu acho que é isso. São atos, não foram atos. A Veja que gostava muito da República de Curitiba, agora já não gosta mais tanto, né? A matéria da Veja é muito interessante. Ela coloca o seguinte no site: não foram atos pró-Bolsonaro, foram atos pró-Moro. E, inclusive, com críticas ao Bolsonaro. O Bolsonaro está numa situação delicadíssima. Porque o Bolsonaro, se ele der muito poder para o Moro, para o Dallagnol, né, para a turma do Ministério Público, para a turma da Receita Federal, para a turma da Polícia Federal, essa turma, se bobear, chega às milícias. Sim. Se chegar às milícias, pode incomodar um filho do Bolsonaro. Pode incomodar. Se essa turma ganhar mais espaço, essa turma pode chegar, inclusive, até hoje não foi explicado aquele cheque da Michelle.
né? Ela está sendo chamada de Micheque. Né? Não foi explicado o cheque da Michelle. Até hoje não foi explicado cadê o Queiroz. Né? Então, o Bolsonaro, se fortalecer essa turma pode incomodar. Por outro lado, se o Bolsonaro fortalece, o Moro é o candidatíssimo a presidente. Né? É o candidatíssimo a presidente. Então, o Bolsonaro ele tem que cortar. Agora, se ele corta o Moro, ele corta uma perna dele, porque o Bolsonaro chegou a Brasília, uma das pernas foi o Moro, foi esse discurso falsamente moralista, né? Esse discurso que rendeu... Agora saiu um dado novo, né? O dado que eu tinha anterior é que as palestrinhas do Deltanzinho, né, tinham rendido R$400 mil. Agora saiu um dado novo que foram quase R$600 mil. Rapaz, ele ganhava visibilidade com aquelas coisas pirotécnicas, aquela escandalização da justiça, né? E depois ganhava dinheiro em cima da visibilidade que ele adquiriu. Quer dizer, então o Bolsonaro está numa sinuca de bico. Se ele fortalece essa turma chega nele e pode fazer sombra nele. Se ele enfraquece, ele perde um pilar importantíssimo desse governo. É capaz de muita gente que votou nele começar agora a defender o Moro e se contrapor a ele. Ele está numa situação interessantíssima. Diz que o Dallagnol só está dormindo à base de remédios. Né? Saiu uma notinha na Globo que ele só está dormindo à base de remédio, está muito tenso, está acabrunhado e tal. Né? Dizem que o Bolsonaro se gaba de que dorme com uma arma do lado do travesseiro. Ou seja, essa turma é louca, eu não sei onde isso vai dar. Agora que a situação está ficando tensa, e conforme vai caindo a popularidade, vai aumentando a tensão entre eles. Vamos ver o que vai dar. Com certeza, até porque tem isso, né? Por exemplo, o esvaziamento dos atos de ontem, uma das coisas que as pessoas acreditam é que a família Bolsonaro não convocou. Sim. Diferente de todos os atos anteriores, que a família, ainda que gerasse aquela confusão, vou, não vou, porque eles tinham medo de ser, existia um medo de eles serem, até por crime mesmo, né? De um presidente convocar um ato que pede o fechamento do Congresso, então existiam alguns questões que a assessoria havia dito, né, não convoque e tal, mas aí o Twitter dava uma estimuladinha ali, dava uma retweetada ali. Nesses atos eles não chamaram e não se envolveram. Então, existe... e por isso que fica tão claro o distanciamento cada vez maior desses dois núcleos. Você acha que o Moro cai? Eu acho que não. Eu estava lendo que o Moro não vai pedir demissão. Não vai? Eu estava lendo que pessoas próximas ao Moro falam que ele não vai pedir demissão e que ele vai deixar esse desgaste com o Bolsonaro. Que o que ele quer é, se ele tiver que sair, o Bolsonaro vai ter que ter esse desgaste de tirá-lo. Mas, e aí, além disso tudo, né, o que você vê é que essas duas matérias que falam que o Moro não vai sair, que os parlamentares mais antigos, aqueles mais fisiológicos, os poucos que restaram, eles aplaudiram a posição do Bolsonaro de não convocar os atos. E que estão muito satisfeitos com essas políticas que o Bolsonaro tem assumido, a própria COAF, algumas coisas que são várias políticas que enfraquecem o combate à corrupção, né? Que eram políticas que foram fortalecidas nos governos do PT. E aí, com tudo isso, aumenta ainda mais esse tensionamento. Porque o Bolsonaro ele chega no poder contra tudo isso que está aí, né? E aí, para ele não perder a cabeça, ele tem que fortalecer tudo isso que está aí, porque senão ele vai rodar também. E aí, eu acho que é questão de tempo até as pessoas realmente começarem a perceber, e aí a figura mais próxima disso, né, o Moro, né, que esse público todo não vai ir lá e... estamos errados, o PT é bom. Não vão fazer isso, né? Acho que a chance deles migrarem para a figura do Moro é muito grande, realmente, né? Apesar que também, principalmente com esse trabalho, com essa história dos vazamentos, que o Intercept conseguiu, né? Essas mensagens de zap, a própria imagem da Lava Jato está sofrendo um grande desgaste. Né? Os vazamentos demonstraram que houve o tempo inteiro abuso de autoridade, por isso que essa lei é importante. Essa lei é importante até para o Moro e para o Dallagnol, porque se eles começarem a... Se não tiver essa lei, eles podem ser vítimas desses abusos que foram cometidos. Né? Então, eles até deviam torcer para não ler a lei. Né? Prisão coercitiva, né?
todas essas coisas que levaram ao suicídio do reitor da Federal de Santa Catarina, por exemplo, né? Esses abusos de autoridade. Então, a Vaza Jato está demonstrando que houve abuso de autoridade, que esse abuso de autoridade conduziu ao esfrangalhamento da democracia brasileira, ou seja, a democracia brasileira foi estuprada, né? Graças a esse abuso de autoridade, né? Esse casamento de Lava Jato com mídia foi o que produziu o golpe, foi o que produziu o impeachment sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma, foi o que levou a quadrilha do Michel Temer ao poder e foi o que criou o clima para a vitória do Bolsonaro. Então, a Lava Jato vai ficando visível esse abuso de autoridade, os crimes cometidos, o Estado policial que foi instalado, né? Estado policial, ao ponto de vigiar esses procuradores, investigando ministros do Supremo, cônjuges de ministro do Supremo, né? Cônjuge do Gilmar Mendes, cônjuge do Toffoli. Quer dizer, os caras estavam se achando. Esse Deltanzinho estava se achando tanto que ele queria erguer um monumento. Aí o próprio Moro falou: ô Deltanzinho, menos, né, amigo? Calma aí, não abusa, né? Então, a Lava Jato, eu acho que sofre esse desgaste pelos abusos que cometeu, sofre o desgaste porque está se vendo também que esses abusos ajudaram muita gente a fazer graninha, dinheirinho. Então, esse papo de ética era para enganar trouxa, né? Era para enganar bobão, né? Tolinhos, né? Então, acho que vai sofrendo. A impressão que me dá é que se o Bozo se cansar do Moro e exonerar o Moro, o Bozo vai sofrer um grande desgaste. Porque ele vai perder esse pilar morista dele, né? Se o Moro pedir a conta, o Bozo sofre também muito desgaste. Ou seja, eu acho que nós estamos vivendo um período de desgaste desses polos todos, né? A rua, esse final de semana, foi demonstração disso. Menos gente foi à rua, né? E vai crescendo esse sentimento, isso por enquanto está nas pesquisas. Isso pode crescer ao ponto de virar um movimento maior, alguns falam, inclusive, um movimento de impeachment, né? do Bolsonaro, que eu acho que ainda não está maduro para isso. Mas a impressão que me dá é que está havendo um desgaste tanto do polo Bozo, né? Como do polo Bolsonaro, do polo humorista, o polo do Ministério Público, do juiz Moro e tal. Mas vamos conferir se vai dar nisso. Não sei o que você pensa. Eu acho que na questão da Lava Jato, o que a gente percebe, pelo menos, da Vaza Jato, aliás, o que a gente percebe, pelo menos nas redes, é que as pessoas que são defensoras da Lava Jato, elas defendem a Lava Jato. Elas são de uma mesmo linha... com as críticas do abuso de autoridade, um abandono de direito. É uma linha do fim justifica os meios. Tá. Prendeu o Lula, então tudo bem que fez alguma coisa, era preciso. Que era aquela linha mais defensora da Lava Jato mesmo. Existiam pessoas... A linha mais racional está percebendo já, até porque vem associada a outras várias, né? As denúncias da família Bolsonaro. Então, vem várias coisas no racional, que existe um grande grupo que está meio desiludido. E aí, principalmente, pega essa questão do dinheiro mesmo, né? Então, de como as pessoas se beneficiaram financeiramente, de como foi passado o pano para o setor financeiro, né? Quem que foi, quem que não foi... A escolha de você, hoje, por exemplo, no vazamento de hoje, fica muito clara que a escolha que se tem sempre de você ir contra as empresas, mas não contra o setor financeiro, né? Então... O Intercept soltou uma matéria excelente essa semana, que os protegidos da Lava Jato. Quem são os protegidos? Banqueiros. Sim. Banqueiros. Protegidos. FHC, Álvaro Dias, protegidos. Paulo Guedes. Sim. Paulo Guedes tinha denúncias bravíssimas contra ele, que a Lava Jato segurou para não prejudicar a eleição. Ou seja, são os protegidos da Lava Jato. Exatamente. E aí, para essas pessoas, o que a gente percebe é que o núcleo mais defensor da Lava Jato, e esse núcleo humorista, e esse núcleo radical, esse núcleo, eu não sei se a gente consegue ganhar, não. Os racionais, eu acho que já estão vindo com a gente. Já estão vindo com a gente. A gente tem que aumentar essa ala e juntar, ampliar mais para a gente conseguir derrubar. Porque eu acho que da mesma forma que tem aquele núcleo bolsonarista mais conservador, louco, que a gente não vai conseguir chegar neles, tem o núcleo da Lava Jato, que para eles é isso. O Moro fez o que tinha que fazer. Tá certo. E ficou os meios. É uma ala assim, forte que a gente percebe. O Brasil está ficando divertido. Muitas emoções. Apesar da desgraceira toda, mas muitas emoções.
Eu acho que foi excelente. Eu acho que a gente cumpriu o nosso tempinho aqui. Espero que a galera tenha gostado do programa. É isso. Compartilhem, o link fica, né? O programa é ao vivo, mas o link fica, então, se não conseguiu ver, seu amigo não conseguiu ver, pega o link e manda para quem quiser ver depois. E continua aí e comenta, dá sugestões para a próxima semana também, que a gente faz crítica, e estamos aí. É isso. Em terra.